Bom dia, José Leal. Bom dia, ouvintes da Rádio Sarandi. Olha, José Leal, o momento que nós estamos vivendo é lamentável, sob todos os aspectos. Nós estamos vivendo uma deterioração jamais vista nas instituições brasileiras. Há pouco tempo tinha um governo incompetente, desorganizou toda a estrutura econômico-financeira, nos levando ao maior caos econômico de todos os tempos. Veio o impeachment. Assume um presidente com intenções, mas que não consegue concretizar praticamente nada e cercado de nomes que o povo brasileiro não aceita por seus retrospectos, por suas passagens, por seus processos. E tinha uma esperança de que ao menos a instituição guardiã das leis, soberana, Olimpo, algo confiável e que agora também cai na vala comum da indecência, do distúrbio que abala todos nós. A decisão de ontem do Supremo foi um fiasco, foi um jeitinho lamentável que jamais se poderia esperar, porque na véspera o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, havia determinado, com base em jurisprudência da própria Corte Suprema, que quem é réu não pode ficar na linha sucessória da presidência da República. E ontem, este mesmo Supremo confirmou, não pode ficar na linha sucessória, só que pode ficar na presidência do Senado, que é ao mesmo tempo presidência do Congresso Nacional. Isto é, presidência de um dos três poderes da República, que são Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Presidência da República. E aí decidem, José Leal e ouvintes da Sarandi, para espanto, para perplexidade geral da nação, decide que Renan não pode suceder o presidente da República, mas pode presidir o Congresso Nacional. Então, querem maior paroxismo, contradição, absurdo, estapafúrdia, decisão do que é. E essa é a realidade que nós temos no momento. E aí o Renan vem ao final do dia dizer que foi uma decisão patriótica, não é? As instituições estão preservadas. Ora, foi um jeitinho lamentável, um acordão. Os ministros se reuniram e decidiram que o Celso de Mello, o decano, o mais antigo, o mais sábio, que sempre vota por último antes da presidente do Supremo, votasse em primeiro lugar, porque ele daria a diretriz, o caminho adotado em reunião de acordo em que se envolveram representantes do governo federal, senadores e os ministros do Supremo, para encontrarem uma meia-sola, como disse o próprio Marco Aurélio, ministro do Supremo, uma meia-sola institucional, uma acomodação para preservar interesses políticos. Então, o Supremo entra na vala comum, a ministra Carmen Lúcia, sobre a qual depositávamos esperanças de uma mulher austera, legalista, transparente, ela participa de conchavos e dessa bagunça em que está virada a República Brasileira. É isso que eu penso. Senador, o que levou o STF a tomar essa decisão? O que estaria por trás dessa decisão? Ora, principalmente uma influência do governo Temer, para que o Renan não fosse afastado da presidência do Congresso e do Senado, e uma vez afastado, assumiria a presidência do Senado um senador petista, o Jorge Viana, que, embora seja um senador equilibrado, cordial, moderado, mas está sob as forças da sua bancada, que exige que não se vote a PEC do teto de gastos. Então, foi uma acomodação para que o Renan não fosse afastado e garantisse a votação da PEC do teto, que é fundamental para o governo federal. Então, aí o jeitinho. Impede-se que o Jorge Viana assuma a presidência do Senado e aí jogue para as calendas, perturbe, o que eu acho que nem aconteceria
porque mesmo estando na presidência o Jorge Viana, ele não teria como enfrentar a maioria do plenário do Senado, que a ampla maioria, que há poucos dias decidiu por 61 votos a 14, aprovou em primeiro turno a PEC do teto. Então, se na sessão marcada para decidir o segundo turno de aprovação da PEC do teto, haveria um protesto generalizado, uma maciça maioria que impediria que o Jorge Viana evitasse a votação do segundo turno. Mas preferiram não deixar que isso acontecesse. Preferiram garantir-se de que o Jorge Viana não assumisse para não perturbar a ordem das coisas. E aí mantivesse o Renan mesmo indevidamente. Porque ele não poderia continuar, quem não pode ser presidente da República, não pode ser presidente do Congresso Nacional. São poderes equivalentes, independentes. Então essa é a dura realidade que nós estamos vivendo. O Supremo Tribunal Federal se desmoraliza. É por isso que eu tenho, desde o ano passado, em tramitação, um projeto de lei para mudar a sistemática de indicação dos ministros do Supremo. E fiz isso porque eu percebia, desde a minha campanha eleitoral, que o Supremo estava aparelhado pelo Lula e pela Dilma, com 8 ministros, e deveríamos ter juristas independentes, que não tenham vínculos político-partidários, que não permitam que um Dias Toffoli, que nem passou no concurso para juiz de direito e que foi advogado do rei dos ladrões, o José Dirceu, o Toffoli é ministro do Supremo, colocado lá pela Dilma, e assim vai. Então, olha, nós estamos no fundo do poço, José Leal. Obrigado, senador. Sim, eu tenho agora, daqui a pouquinho, eu tenho uma reunião da comissão que está alterando a EBC, que é outra bagunça que nós temos no Brasil, é a empresa do Brasil de comunicação. Tem 2.500 funcionários, muito cara, não funciona, a TV Brasil não tem audiência, gasta uma fortuna por ano, e eu recebi uma medida provisória, eu sou o relator, e tentando enxugar, tentando tornar eficiente, e vou ter uma reunião daqui a pouco, mesmo tendo oposição, que quer que tudo continue como está, porque essa comissão é formada por uma boa parcela também de petistas, que querem quanto pior, melhor. Então esse é o meu primeiro compromisso daqui a pouco, numa série de compromissos durante o dia de hoje, e num ambiente efervescente e triste, que é o ambiente do Senado Federal. Um abraço a todos. Obrigado, senador, e bom dia. Conversamos ao vivo com o senador Lazer Martins no Acontece desta quinta-feira.